Bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para quem gosta de pôr gasolina no carro, esta apresentação vai ser gira e, portanto, eu queria que vocês começassem por dizer quais é que acham que são os 10 países mais exportadores de petróleo no mundo e que, aliás, que têm mais reservas petrolíferas no seu território geográfico. Podem mandar palpites. Isto é tipo preço certo, só que com petróleo, portanto. Estados Unidos. Estados Unidos, ok. Alemanha. Brasil. Mais? Angola. Emirados Árabes Unidos, ok. Boa bet. Mais? Ok, já temos algumas. Vou mostrar a lista então. Nenhum de vocês referiu o número 1, se calhar uns ficam surpreendidos, outros não. Mas reparem na lista. Temos a Nigéria, temos a Líbia, a Rússia, os Emirados Árabes, entre outros, mas no número 1, com o maior número de reservas petrolíferas no mundo inteiro é a Venezuela, com cerca de 300 mil milhões de barris. O barril é a medida que iremos usar, porque vamos falar muito de petróleo, porque é um elemento-chave nesta apresentação. E, portanto, como vos disse, vamos focar a nossa apresentação, a minha e também a vossa, não é? Na crise da Venezuela e explicá-la. Este trabalho era sobre um tema do século XX e nós nas notícias só ouvimos falar mais efusivamente da própria Venezuela há pouco tempo, há poucos anos. Mas a crise da Venezuela começa bem antes disso. A crise da Venezuela começa em 1999, não porque foi o ano que eu nasci, felizmente, mas por outros motivos que vamos ver agora. Portanto, em primeiro lugar, eu quero que vocês tomem o foco do preço médio do barril. Isto são preços médios dos últimos 20 anos. Reparem no preço médio do barril de petróleo em 1999. São 19 dólares e 35 cêntimos, dólares americanos. E porquê 1999? É o ano da eleição de Hugo Chávez. E temos de ter em atenção que Hugo Chávez implementou políticas em que centralizavam bastante o Estado. Ou seja, o Estado tinha um monopólio de quase todos os setores de atividade económica e de quase todos os setores de atividade e ramos de atividade, etc, etc. Depois reparem, entre 1999 e até 2008, nós temos subida no preço médio do barril de petróleo em todos os anos, à exceção de 2000 para 2001. E até que atingimos um apogeu do preço de petróleo em 2008, com 99 dólares por barril. O Hugo Chávez aqui ainda era vivo e esteve no poder até ao ano de 2013, quando morreu. E em 2013, Nicolás Maduro toma conta do poder. E muitas das vezes nós associamos os problemas da Venezuela, associamos a Nicolás Maduro. O que também é verdade. Porque isto é uma repercussão das políticas de Hugo Chávez. Mas a verdade é que, reparem, o preço do petróleo em 2008 estava nos 99 dólares. Teve uma redução em 2009, mas depois de 2010 a 2014 manteve-se sempre na casa dos 90 dólares por barril, o que é imenso. E agora vamos perceber o porquê do incremento e da dilatação da crise na Venezuela. Eles estavam mal já na altura, quando o Chávez morreu, mas não estavam tão mal como agora e vocês vão perceber porquê. Lembrem-se deste número, lembrem-se da casa dos 90 dólares por barril. Isto são dados do Observatório da Complexidade Económica e reparem na quantidade de percentagem que a Venezuela... Isto são as exportações da Venezuela e reparem na percentagem de petróleo que é exportado. Ou seja, 80% em crudo, 10% em refinado. 90% das exportações da Venezuela são em petróleo. O que é que isto quer dizer? Que a economia venezuelana depende de um recurso. Podia ser outro qualquer, mas neste caso é o petróleo. 90% das exportações dependem do petróleo, o que faz com que 50% do PIB venezuelano dependa de um apenas recurso natural. E isto causa o quê? Que olhemos agora novamente para o preço dos produtos, do barril de petróleo, o preço médio. Se 50% do PIB da Venezuela, ou seja, 50% da atividade económica venezuelana, depende dos preços do barril de petróleo, reparem na redução que existe de 2014 para 2015. Temos uma redução de 93 dólares para 48 dólares e 72 cêntimos. Ou seja, temos uma redução de quase 50%. Há um crédito numa economia de 50%. Como é que um país que centralizou o Estado no seu poder económico sobrevive? Não sobrevive, deteriora-se. E é normal que isto aconteça. E o que é que isto gera? Se 50% da economia, metade da nossa economia está dependente do recurso, e esse recurso está com um valor de mercado mundial muito inferior àquilo que era antigamente, o que acontece para conseguirmos repor aquilo que tínhamos anteriormente é que os preços vão subir. Então vamos ter inflação. Mas no caso da Venezuela nós não temos inflação. Não temos hiperinflação. Os níveis de inflação da Venezuela neste momento estamos 2 milhões e tal por cento. 2 milhões e tal por cento. E neste caso não temos bem inflação concretamente, para sermos mais técnicos. A inflação acontece por 3 razões. Excesso da procura relativamente à oferta, ou seja, há muitas pessoas a procurarem um bem
mas as entidades produtoras não têm a capacidade de produzir tanta coisa, então aumentam os preços para diminuir a procura. A segunda é porque existe aumento nos custos da produção e as empresas, para manterem as margens de lucro, aumentam o seu preço de venda para cobrirem o aumento do preço de custo. E a terceira, pelas especulações existentes dos trabalhadores, que irá existir inflação no futuro. Mas isto é apenas uma ideia especulativa, não é nada em concreto. No caso da Venezuela, isto tem um nome em particular e chama-se estagflação. E a estagflação é o quê? Quando os preços sobem de forma absurda, porque a economia depende tanto de um bem, que neste caso é o petróleo, e esse bem, apesar de não estar em escassez, perdeu um valor brutal no mercado mundial. E foi essa a chave da crise na Venezuela, para que isto tudo acontecesse. Neste caso, há uma crise económica na Venezuela e nós muitas das vezes temos que focar os problemas dos países na questão económica. Se nas revoluções liberais teriam que haver reformulações fiscais, também aqui se calhar terá que haver uma reformulação fiscal. E não só, porque problemas económicos originam problemas políticos e, consequentemente, problemas sociais. Porque na Venezuela, um habitante venezuelano perdeu em média cerca de 9, 10 quilos o ano passado. E não me parece que eles tenham assim tantos ginásios. Depois, para concluir, uma crítica final, porque normalmente nós na vida olhamos para os problemas dos outros e o Schopenhauer e o Nietzsche diziam que a própria vida em si é uma tragédia, mas nós temos que fazer dela o melhor possível. E nós na vida podemos sofrer de duas maneiras. Uma delas, pela dor que a disciplina nos traz, e a segunda, pela dor que o arrependimento nos traz. E eu, sinceramente, odeio arrepender-me. Comparem a Venezuela a Portugal. Não estou a dizer que estamos perto, mas reparem nesta notícia do Jornal de Negócios. A carga fiscal atingiu 35,4% do PIB em 2018. E o que é que isto quer dizer? Que estamos a dar um financiamento ao Estado como nunca até antes tínhamos dado. Salvo erro, desde 95, que nunca pagávamos tanta percentagem do PIB em impostos. E eu não estou a dizer que estamos perto de estar como a Venezuela, mas já estivemos mais longe. Obrigado.